Shalom, shalom. Nessa oportunidade eu quero estar falando sobre quando Rav Shaul escreve a sua epístola ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 e no versículo 4. O tema do momento será: quem suportará a sã doutrina? Então vamos ao texto da Brit Hadashah. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Rav Shaul, falando dos dias atuais, olha o que ele já falava lá atrás, olha o que ele falava aqui. Porque virá tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Se aqui Rav Shaul já orienta ao seu discípulo, ao seu talmidim, Timóteo, que viria este tempo onde as pessoas queriam ouvir doutores que falassem algo que agradasse aos seus ouvidos, porque eles não suportam a sã doutrina. E que sã doutrina é esta de qual Rav Shaul se refere aqui nesse texto? De suma importância nós tomarmos cuidado com os falsos mestres. Há muitas pessoas que gostam de ir atrás dos falsos mestres, né? Gostam de ouvir aquilo que lhe é agradável. Mas quando o verdadeiro profeta traz a mensagem de confronto, elas vai e recorre aos falsos mestres, aos falsos doutores. A sã doutrina que Rav Shaul e todos os demais talmidim do Yeshua HaMashiach sempre ensinou olhar para os moed do Eterno. Rav Shaul cumpria os moed do Eterno, são as festas bíblicas nas datas certas. Essas festas que nos preparam para ouvirmos o soar do shofar do Yeshua HaMashiach. Mas fale hoje nessas denominações sobre as festas bíblicas que eles dirão que não é para você. Falem para este povo sobre obedecer o quarto mandamento. Fale para eles que a doutrina do arrebatamento é uma doutrina falsa, mentirosa e enganosa, que eles ainda vão recorrer a falsos mestres para tentar lhe dissuadir de sua verdade, lhe querer expor à vergonha. Fale para essas pessoas que estão com comichão nos ouvidos que guardar o quarto mandamento ainda está em validade. Eles recorrerão aos falsos mestres para enchê-lo de gozo falso, para perturbar a verdade, porque eles não suportam a sã doutrina. Eles não suportam a sã doutrina. São pessoas que querem ouvir aquilo que lhe é agradável. Falem para essas pessoas que a noiva de Cristo não é a igreja. A noiva de Cristo é as duas casas de Israel. Aliás, os mestres nem ensinam por aí o que é as duas casas de Israel, o que é Reino do Norte e o que é Reino do Sul. Quais são as 10 tribos espalhadas entre as nações? Ou seja, quais são as 10 tribos desterradas entre as nações? E quais são as 2 tribos dispersas entre as nações? Existem os dispersos e os desterrados. Eles não conhecem porque eles não suportarão ouvir a sã doutrina. Por quê? Contrataram falsos mestres para ouvir aquilo que lhe é agradável. É muito sério. Porque virá
tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Quantas pessoas têm recorrido aos doutores que distorcem os textos para um pretexto? Fala a verdadeira sã doutrina para este povo, que o batismo que Yeshua ensinou não é o batismo da Trindade. Ensine essa verdade, ensine, explicite que o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, está adulterado. E quem criou essa falsa doutrina da Trindade, a prostituta que está sentada entre as nações, é a prostituta de Apocalipse, que deu de embriagar a todas as nações. Ela está sentada para prostituir as nações. E as nações estão prostituídas com essa falsa doutrina. Mas colocaram comichão em seus ouvidos para não ouvir a sã doutrina. E se não ouvir a sã doutrina, também não ouvirão o toque do shofar da volta eminente do Yeshua HaMashiach. Nós já estamos no 6º milênio. E no 7º entraremos no descanso do Eterno. Mas entrará no descanso do Eterno aqueles que ouvir e viver na prática da sã doutrina. Fica aqui o alerta. Cuidado, não busque falsos mestres. Não recorra aos falsos mestres, aqueles que ensinam as escrituras de modo distorcido. Recorra a pessoas sinceras e verdadeiras que vive e ensina a sã doutrina. Guardando o 4º mandamento, observando os moedim, ensinando sobre as 2 casas de Israel. O batismo não é em nome da Trindade. Isso é a sã doutrina, mas muitos não suportarão, porque já estão com seus comichão nos seus ouvidos e recorrendo a falsos mestres. Quando se fala das festas de Moed, eles dizem que isso isso é cultura judaica, que nós somos brasileiros, não temos que viver. Mas onde Rabi Shaul passou, ele ensinou sobre as Moed do Eterno, as festas bíblicas. Ficou alerta. Abra teus ouvidos. Corra dos falsos mestres. Cuidado. Não pare para ouvir os falsos profetas, porque nós estamos no 6º dia. Estamos para entrar no 7º dia do descanso eterno. Nós temos, enquanto estivermos na terra, como discípulos, como Talmidim do Yeshua HaMashiach, precisamos cumprir os mandamentos outorgados pelo Eterno. Os 10 mandamentos foram escritos com o dedo do Eterno, na língua Kadosh, na língua santa que é o hebraico. Não venha querer interpretar os textos sagrados dentro da cultura grego-romana, dentro da Vulgata Latina. Não se perca. Volte aos textos originais. Jeremias diz, em Jeremias capítulo 6, versículo 16, perguntai pelas veredas antigas. Você tem perguntado pelas veredas antigas, amigo e amiga? Você precisa perguntar pelas veredas antigas e precisa viver essas veredas antigas para entrar no descanso do Pai, do Eterno, na pessoa do Yeshua HaMashiach, com a ajuda do Ruach HaKodesh. Ouça o toque do shofar para você aqui não ficar. Shalom, 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 shalom.